Nós vamos falar de saúde agora, né? Vocês já devem ter ouvido aí falar em bipolaridade, com certeza, né? Esse transtorno é caracterizado pela alteração do humor em níveis fora do comum. Pessoas muito conhecidas na história da humanidade já foram diagnosticadas com essa doença. E o alto nível de criatividade é o ponto em comum entre elas. Se o transtorno bipolar realmente favorece essas e outras características positivas, ainda não se sabe ao certo. Para nos ajudar aí a tirar essas dúvidas, a gente está aqui com o psiquiatra Leonardo de Almeida Sodré. Tudo bem, Leonardo? Boa noite. Tudo bom, boa noite, Regina. Seja bem-vindo aqui ao Tudo Mais. Procede essa história? Quer dizer, tem aí, pode-se ter um lado positivo, entre aspas, falando sobre a criatividade em quem tem esse transtorno? Então, tem muitos estudos são feitos em cima desse tema bastante polêmico, né? Em cima de todos esses gênios que a gente conhece da história da humanidade, né? Importante é caracterizar que o transtorno bipolar é uma doença crônica, né? Caracterizada com alteração do humor e comportamento, onde o paciente tem uma elevação do humor, aumento de energia, e isso não é uma coisa muito momentânea, tem uma duração Pois prolongada, eu ia dizer isso, que as normal, pessoas se assustam um pouco com isso, né? E outra que a gente brinca muito no dia a dia, fala, esse cara é bipolar, né? Então, quer dizer, o que é exatamente essa alteração, né? Porque as pessoas daqui a pouco acham que todo mundo pode ter isso, não é, né? Não é isso. O que geralmente as pessoas acabam confundindo são algumas reações a frustrações do dia a dia, que algumas pessoas, por características intrínsecas do jeito de funcionar, né, da personalidade, muitas vezes podem reagir de formas muito intensas, mas em geral são coisas determinadas assim pelo momento e logo se desfazem. Já no transtorno bipolar, são pessoas que existem um momento que elas simplesmente há um aumento de energia nas fases que a gente caracteriza como mania, onde tem uma elevação do humor, e isso se permanece por alguns dias, às vezes semanas. Né? Quer dizer, tem uma intensidade, tem uma frequência. Uma intensidade e uma duração importante, né? Mas tem uma causa para isso acontecer, assim? Do nada a pessoa passa a ter esse tipo de sintoma? Sim, existe uma predisposição, alguns dados falam sobre a herdabilidade da doença, né? Então existem às vezes... Pode ser genético? Tem uma predisposição genética, sim, que é favorecido por interação com o ambiente, né, com a história do indivíduo. Ela agora não é uma coisa determinista como cor dos olhos, cor do cabelo, assim, né? Mas que sim, pode ter uma importância genética aí na história familiar do paciente, isso é considerado no diagnóstico. Se fala muito da questão assim, que o humor, na verdade, pode, como tu falaste, né? A pessoa tem uma elevação muito grande e às vezes horas depois tem uma depressão muito grande. Tem coisas que podem prejudicar ainda mais a pessoa se ela está com transtorno e ela não sabe, por exemplo, ou não tratou. Por exemplo, o álcool, enfim, tipo de alimentação. Tem alguma coisa que possa prejudicar? Sim, perfeitamente. A história da doença, assim como várias outras doenças crônicas, claro, podem começar de forma mais intensa ou não, serem quadros mais graves, mas em geral a história de uma ausência de um tratamento, ou um tratamento errôneo, pode ir agravando o quadro do paciente, se tornar mais intenso, né, aumentando a gravidade das crises em si, seja da depressão, ou seja dos quadros maníacos, assim como a frequência também, a pessoa pode começar a apresentar cada vez mais crises, né? Assim como a gente vê em doenças cardíacas, por exemplo, hipertenso, né? Você vai tratar um indivíduo hipertenso no início da doença, é muito mais fácil do que tratar um paciente que está há 20 anos sem um tratamento. No transtorno bipolar a gente também vê isso, assim, uma dificuldade, inclusive, de tratar quadros de longa duração, assim, né, e maltratados. Mas a pessoa consegue, por exemplo, perceber isso, que ela está com esse problema, ou geralmente são os outros que percebem e chegam e falam, tem alguma coisa errada. Isso também depende muito da fase que a pessoa se encontra, né? Em geral, os pacientes se queixam mais dos quadros depressivos, né? Que é onde eles sentem mais angústia, tristeza. Então, muitas vezes... Quando a alta de humor, a pessoa acha que tá bom. A alta de humor, não, né? Isso acontece muito, uma dificuldade até no diagnóstico. Os pacientes chegam nos consultórios procurando, porque
estão deprimidos, não vão porque estão felizes. Né? Os quadros maníacos acabam sendo mais investigados e mais percebidos pelas outras pessoas. O paciente não se percebe, não estou muito feliz, acho que eu tenho um problema. Não, estou trabalhando muito mais do que o meu normal, estou rendendo mais o meu trabalho, que é exatamente no início da fase maníaca, onde está havendo uma elevação do humor, né? A pessoa tem uma diminuição da necessidade do sono, a pessoa tem um aumento de energia, está mais falante, às vezes até chama atenção. Alguns o exercício casos, físico também, a pessoa tem mais cheia de energia. Vamos pensar que a pessoa, ao invés de dormir umas 8 horas por dia, ela dorme 5, às vezes 3 horas e tá ótima, né? Rende, trabalha por 2, 3 pessoas. Fala perto de músico, que os músicos dormem pouco, né? Daqui a pouco esses meninos vão começar a achar que estão bipolares, né, Thiago e Paulinho? Porque eles dormem pouco e tem que ter energia, né? Quer dizer, mas eu tô brincando, mas é uma linha muito tênue para se perceber isso, que é um transtorno. E a gente percebe que existem os ciclos, tem períodos que a pessoa... Um período que a pessoa está com um humor mais normal, está num período... tranquilo da vida. Fica mais estável. Ela vai ter um sono normal, como outras pessoas. E, de repente, começa aquele aumento de energia, aquele aumento de fala, a pessoa mais falante. E tem tratamento, quer dizer, a pessoa vai tratar isso para o resto da vida? Ou, por exemplo, se ela parar de tratar, volta? Como é que funciona? Sim, é uma doença crônica, né? Então, o que a gente busca na doença crônica é buscar o equilíbrio. Certo? Então a gente pode controlar a doença, né? E tem vários fatores que podem falar a favor de um controle mais fácil, alguns casos podem ser mais difíceis, mas nós usamos medicações para esse controle, né? Assim como a gente faz numa pressão alta, numa diabetes, nós fazemos também nas doenças psiquiátricas, entre elas o transtorno bipolar. Tá bom. Te agradeço aqui as dicas, os esclarecimentos aí, né, no programa. Obrigada mesmo, uma boa noite para ti. Boa noite.